Resolva a equação x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 21x mais 98 dividido por x mais 2 igual a zero. Sabendo, né, que x igual a 7 é uma raiz da equação. Tá? Então, x igual a 7 é a raiz dessa equação. Antes de começar, né, a verificar uma estratégia para encontrar as outras raízes, a gente tem que verificar, né, que essa equação ela tem um problema de domínio. Né? Perceba que embaixo, né, numa divisão, a gente não pode ter zero. Tá bom? Então, antes de iniciar o cálculo, a gente tem que delimitar isso daqui. Tá? Que x mais 2 tem que ser diferente de zero, né, para que esse lado da equação seja um valor que exista, né, um valor real. Então, esse 2 vem para a direita negativo, então a gente sabe que o x jamais pode assumir o valor de menos 2. Tá bom? Se x for igual a 2, né, a gente não tem aqui como resolver. Tá? Não existe, né, solução para esse caso. Tá bom? Então, garantindo que x tem que ser diferente de 2, vamos resolver essa equação aqui. Muitos têm problema, né, de trabalhar com uma resolução de equação que é uma fração igualada a zero. Tá? Mas perceba que existe uma forma bem simples de você pensar isso. Tá? Então você aqui tem uma equação dividido, uma função, né, um polinômio, dividido por x mais 2. E isso aqui, a gente tem que encontrar os valores de x para que isso seja igual a zero. Perceba que é muito simples. Né? Como que eu obtenho zero numa divisão de fração? Basta que o numerador dessa fração seja igual a zero. Né? Por exemplo, se eu tenho 0 dividido por 9, isso aqui é zero. Se eu tenho 0 dividido por 2, isso daqui é zero. Tá bom? Então, basta garantir, né, que o numerador seja igual a zero. Então, para resolver essa equação, é muito simples. Basta você garantir que x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 21x mais 98 seja igual a zero. Tá bom? Então, é resolvendo, né, essa equação apenas no numerador para você resolver a equação dividido por x mais 2. Tá bom? Como o exercício falou, né, que x igual a 7 é uma raiz dessa equação, então perceba que a gente pode reescrever, né, esse polinômio aqui em cima como um fator que multiplica x menos 7. Tá? Lembra, né, que um polinômio pode ser fatorado nas suas raízes. Tá bom? Então, se você tem x menos R1 que multiplica x menos R2, o R1 e o R2, né, são as raízes da sua equação. Tá bom? Portanto, aqui nós vamos ter x menos 7. Ah, professor, mas não é menos 7 a raiz é 7. Mas perceba, né, que a formalização é assim. É x menos a raiz. A raiz, né, é o valor sem o menos. Então, como a raiz é 7, vai ficar x menos 7. Se a raiz fosse menos 7, ficaria x menos 7, que ficaria positivo. Tá bom? Então, x menos 7 vai multiplicar aqui um polinômio de segundo grau, igual a zero. Tá bom? Na verdade, eu posso dizer o seguinte. Deixa eu apagar isso daqui. Tá? No lugar do zero, eu vou dizer o seguinte, que x menos 7 vezes um polinômio que eu tenho que determinar vai dar exatamente, né, o polinômio x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 21x mais 98. Tá bom? E para determinar qual é esse polinômio, basta passar esse termo aqui dividindo esse polinômio aqui. Portanto, para determinar isso daqui, eu tenho que dividir o polinômio x ao cubo por x menos 7. Então, na verdade, isso daqui vai ser o quociente da divisão desse polinômio por esse. Então, vou trabalhar com aquele método da chave. Né? Vou colocar aqui, deixa eu fazer de azul. Tá? Então, vou colocar o meu polinômio x ao cubo menos 12x ao quadrado mais 21x mais 98 e vou dividir isso daqui
pelo polinômio x menos 7. Tá bom? Então lembra, né, que no algoritmo da divisão, quando eu efetuo, né, 9 dividido por 2, por exemplo, eu coloco um 4 aqui, 2 vezes 4, 8, tem um menos 8, né, que subtrai o 9. O 9, né, subtraído por 8, que resta 1. Então lembra que, né, nesse método da chave, a gente sempre tem um sinal de menos aqui, que vai multiplicar pelo produto, né, do divisor pelo quociente. Tá bom? Então se eu quero eliminar o x cubo, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o x quadrado. Porque x quadrado vezes x dá x ao cubo. Com esse menos, fica menos x cubo. X quadrado vezes menos 7 dá menos 7x quadrado. Com esse menos, fica mais 7x quadrado. Tá bom? Daí agora você soma, né? Esse aqui cancela com esse. Menos 12x quadrado mais 7x quadrado, nós temos menos 5x quadrado. Mais 21x mais 98. Certo? Agora quero eliminar menos 5x quadrado. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui menos 5x. Menos 5x vezes 5 vezes x dá menos 5x quadrado. Esse menos com esse menos vai gerar mais, por isso que vai cancelar. Então vai ficar mais 5x quadrado. Menos 5x com menos 7 dá mais 35x. Mais 35 com esse menos dá menos 35x. Consigo zerar aqui. 21x menos 35x dá menos 14x. E ainda tenho 98 aqui. Certo? Agora quero eliminar o menos 14. Vou colocar então aqui menos 14. Menos 14 vezes x dá menos 14x. Com esse menos dá mais 14x. E menos 7 vezes menos 14 fica 98 positivo. Com esse menos fica menos 98. E chegamos aqui, né, em resto zero. Tá? Então esse polinômio aqui, x ao quadrado menos 5x menos 14, é esse fator que falta aqui. Tá bom? Então eu vou copiar ele aqui. Então se você pegar 7 menos x e multiplicar por x ao quadrado menos 5x menos 14, você obtém esse polinômio aqui. Tá bom? Então vou apagar essa parte aqui embaixo. Bom, e agora, como que a gente resolve, né, a equação? Né, perceba que nós agora fatoramos esse polinômio que tem que ser igual a zero. Né? Então como que eu faço para que um produto seja igual a zero? Basta que um dos fatores desse produto seja zero. Tá? Então isso daqui no lugar desse polinômio eu vou colocar o valor da equação que tem que dar, que é zero. Tá? Então eu vou zerar um fator quando, né, um produto vai zerar quando um dos fatores for nulo. Então x menos 7 a gente já sabe que vai zerar e vai zerar para valor de x igual a 7. Né? Então x menos 7 vai ser igual a zero quando x for igual a 7, porque a gente sabe que 7 já é uma raiz da nossa equação. Beleza. Agora, né, as raízes que a gente não conhece vai vir desse outro polinômio aqui de segundo grau. Tá bom? Então agora a gente vai calcular os valores de x para que x ao quadrado menos 5x menos 14 seja igual a zero. Que é uma equação de segundo grau. Né? Você pode aplicar aqui, por exemplo, você pode aplicar Bhaskara, né? Então lembra que x é menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4a vezes c dividido por 2 vezes o a. Ok? Então nós vamos ter que x é igual a menos b, né? O nosso b aqui é 5, então vai ficar mais 5, né? Menos, com esse menos vai dar mais 5, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, menos 5 ao quadrado fica 25 positivo, menos 4 vezes a, que é 1, vezes o c, que é menos 14, e esse menos com esse menos vai dar mais, certo? E agora 4 vezes 14
4 vezes 4 dá 16, vai 1, dá 56, certo? Dividido por 2 vezes A, que dá 2. Então, x vai ser igual a 5, mais ou menos, 25 mais 56 dá 81. Raiz quadrada de 81 é 9, e aqui dividido por 2, certo? Então, daqui nós temos duas raízes. A primeira, x' vai ser 5 mais 9, 14, divide por 2 dá 7. E embaixo, 5 menos 9 dá menos 4, menos 4 por 2 dá menos 2. Tá bom? Então, o que a gente pode concluir daqui? Né? O nosso 7 já era uma raiz, e ele apareceu novamente aqui. Né? Então, significa que 7 é raiz dupla daquela equação, né? De duplicidade. Já a outra raiz é para x igual a menos 2, mas nós não podemos colocar isso como solução, porque lá no começo, lembra que a gente falou que o x tem que ser diferente de 2, para que isso aqui exista, né? Nós tínhamos um problema de domínio, tá? Então isso aqui a gente descarta, porque não pode ser igual a 2 o x, ser igual a menos 2, né? Portanto, a solução dessa equação é simplesmente o 7, né? O 7 então é raiz dupla dessa equação. Tá bom? Ah, professor, mas né, nós tínhamos aqui um x cubo. Perceba que você tem um x cubo dividido por uma função que envolve x. Então vai descer um grau aqui, vai ficar uma função de segundo grau. E como 7 teve raiz dupla, né, significa que a nossa função é aquela função que ela só tangencia, né? Ela tem um único ponto aqui como solução, que é a raiz dupla de uma função de segundo grau, de uma equação de segundo grau. Tá bom? Bom, com isso então finalizamos o exercício e aqui está a resposta. A solução é x igual a 7.